Hoje é dia de problema, de treta, de conflito aqui no Terra Vista. E nós gostamos disso. Em outubro de 1962, o mundo chegou muito perto de uma possível guerra nuclear. No dia 22 desse mês, o presidente Kennedy deu uma declaração aberta para todos os Estados Unidos e para o mundo inteiro. E nela, falou sobre a instalação de mísseis soviéticos em Cuba e sobre os perigos desse ato. Se liga só. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Tenso pra caramba, né? Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis e é um dos momentos mais dramáticos daquilo que ficou conhecido como a Guerra Fria. Aqui você vai descobrir como que esse conflito se desenrolou, o que aconteceu e qual foi o final desse embate ideológico. Tudo isso aqui no Terra Vista. Então bora pra história. Para você entender bem a crise dos mísseis de 62, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, 3 anos antes, e lá na Revolução Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, pelo seu irmão Raul Castro, pelo argentino Ernesto Che Guevara e por Camilo Cienfuegos. No 1º de janeiro de 1959, os revolucionários marcharam sobre a capital Havana, em Cuba, e deram ponto final àquela luta revolucionária que tinha começado lá na Sierra Maestra, tipo uma Amazônia cubana, sabe? Por causa disso, o ditador cubano, o Fulgêncio Batista, teve que fugir do país, se mandar de lá. E o governo revolucionário do Fidel Castro iniciou um amplo processo de nacionalização das empresas estrangeiras que estavam em Cuba. E é claro que isso vai dar problema, vai gerar treta, confusão. O problema é que essa treta não vai se formar com um país qualquer, mas sim com os Estados Unidos da América, que tratavam Cuba como um quintal de casa. É claro, né, amigão? Mexeu no capital americano, deu problema. E aí os caras vão começar a fazer uma série de campanhas para desestabilizar o governo cubano, inclusive alguns planos até de assassinar o Fidel Castro. You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. No dia 13 de abril de 61, no dia do aniversário desse aqui que tá falando com você nesse exato momento, os grupos anti-Fidel, ou seja, contrários ao Fidel Castro, armaram um plano e tacaram fogo numa loja conhecida como El Encanto. O saldo dessa ação foi uma trabalhadora morta e vários feridos. Mas os caras não pararam por aí não. No dia 15 de abril, bombardearam o aeroporto de Santiago de Cuba, 7 pessoas morreram e 53 ficaram feridos. Isso era apenas um anúncio daquilo que estava por vir. No dia 17 de abril de 1961, 1.500 exilados cubanos, pessoas que fugiram de Cuba quando Fidel tomou o poder, treinados pela CIA na Guatemala, tentaram fazer uma contra-revolução, ou seja, invadiram Cuba naquilo que ficou conhecido como a Baía dos Porcos, a Playa Girón, com um único objetivo: derrotar a Revolução Cubana e matar o Fidel Castro. Acontece que o plano acabou sendo um verdadeiro vexame. Em 2 dias, as milícias organizadas pelo Che Guevara para proteger tanto a capital de Cuba quanto a Playa Girón conseguiram expulsar os contra-revolucionários de Cuba. A partir daquele momento, a Revolução Cubana, que se declarava como nacionalista, mudou de tom ideológico e passou a se declarar uma revolução de caráter socialista. Mas veja bem, eu tô te falando isso no contexto da Guerra Fria, então isso não é pouca coisa. Por causa disso, os Estados Unidos vão aumentar ainda mais os seus esforços para matar o Fidel e acabar com a Revolução Cubana. E quem vai liderar essa missão é o irmão do presidente Kennedy, conhecido como Robert Kennedy. No livro 638 caminhos, isso mesmo, 638 caminhos para matar Fidel Castro, de Fábio Escalante, o cara conta sobre as mais variadas tentativas, desde as mais bizarras até as mais boladas, para matar o Fidel. Só alguns exemplos aí a título de curiosidade. Os caras pensaram em espalhar um spray alucinógeno quando o Fidel fosse falar em TV pública para Cuba, pro cara ficar meio doidão e dar uma entrevista meio maluca, sabe? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder,
vai ganhar ou perder. Ou então os caras pensaram em colocar um elemento radioativo na bota do Fidel para ele entrar em contato com a pele dele com esse elemento para que a sua barba começasse a cair. E segundo os americanos, isso ia abalar um pouco a moral do líder cubano que tinha barba como maior símbolo. Ou então até tentativas mais boladas mesmo, do tipo 90 quilos de explosivos embaixo de um palanque onde o Fidel ia discursar. E óbvio, ia todo mundo pelos ares e o Fidel ia morrer. Então, todos esses motivos explicam por que em 1962 os cubanos deram um ok para a execução da chamada Operação Anadir, a operação que iria instalar mísseis balísticos em Cuba voltados e direcionados aos Estados Unidos. E foi assim que começou a chamada crise dos mísseis, ou então a crise de outubro, quando o mundo chegou de fato à beira de uma guerra nuclear e quem sabe até da extinção da raça humana. Durante 13 dias, inclusive foi feito um filme, os 13 dias que abalaram o mundo, as pessoas esperaram ansiosas para ver como que esse conflito ia se desenrolar. E eu já vou te explicar o que foi isso de fato. No dia 14 de outubro de 1962, um avião de reconhecimento americano U-2 detectou bases de lançamento de mísseis sendo implementadas em solo cubano. Segundo alguns dados do governo americano, já teriam sido instalados ali de 13 a 32 mísseis e 18 mil soviéticos já operavam na ilha. Bizarro, né, moleque? Aqui, ó. Essas armas, se fossem instaladas com ogivas nucleares, poderiam matar cerca de 80 milhões de americanos e atingir a capital, Washington, em 13 minutos. A Flórida, então, nem se fala, né, filho? A 160 quilômetros dos Estados Unidos, bye bye Mickey, ia pelos ares. Na visão de Washington e da Casa Branca, aquilo era um grave atentado à segurança nacional americana e alguma coisa deveria ser feita. E a opção mais pensada pela alta cúpula americana seria a invasão de Cuba. E se isso acontecesse, neném? Bye bye mundo. Os americanos colocaram 140 mil soldados de prontidão para invadir a ilha, mas o presidente Kennedy, graças a Deus, teve bom senso e decidiu aplicar a chamada quarentena, que nada mais era do que um bloqueio naval e aéreo à ilha. Nada entrava, nada saía de Cuba. No dia 22 de outubro, o presidente Kennedy foi em TV aberta falar sobre o episódio e ele deu a seguinte declaração. And finally, I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. No dia 24 de outubro, viveu-se o auge da crise dos mísseis. Se os navios soviéticos passassem o bloqueio americano, a guerra estaria decretada. Mas quando estavam chegando perto, eles pararam. E todo mundo respirou aliviado, porque ali iam começar as negociações de paz. No dia 26 de outubro, o líder soviético Nikita Khrushchev resolveu mandar uma carta ao Kennedy falando que não teria problema em retirar os mísseis de Cuba, mas exigiu uma contrapartida do governo americano. E esse valor era um valor relativamente alto. Os americanos iriam se comprometer a não invadir Cuba, a garantir a segurança de Cuba e, mais do que isso, numa segunda carta, o Khrushchev exigiu a retirada de mísseis Júpiter da Turquia, mísseis esses que estavam direcionados à União Soviética. Depois de 2 dezenas de cartas, Nikita Khrushchev e Kennedy assinam um acordo e os mísseis são retirados. Mas aquilo mandou uma mensagem muito clara para o mundo. Iniciava ali o período da Guerra Fria, que vai ter como principal característica o MAD, destruição mutuamente assegurada. Nada mais é o seguinte, onde os dois países, por causa dos seus grandes arsenais nucleares, iriam se autodestruir e o mundo vai junto pro breve. Por causa disso, a Casa Branca e o Kremlin vão estabelecer uma conexão direta por telefone, chamado telefone vermelho, para resolver esse tipo de probleminha, sabe? E mais do que isso, no ano seguinte vão assinar um acordo de redução de testes nucleares. Mas o que os historiadores de todo o mundo tentam decifrar é por que o líder soviético Nikita Khrushchev jogou e apostou tão alto? O que estava em jogo para o cara instalar esses mísseis em Cuba, sabendo do risco e do que poderia acontecer? Em primeiro lugar, seria impedir uma invasão americana a Cuba. O segundo seria garantir uma área de influência nessa corrida estratégica da Guerra Fria e uma área de influência na América. E o terceiro fator é que os soviéticos precisavam de uma plataforma de lançamento para lançar mísseis em caso de uma guerra contra os Estados Unidos. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido esse momento tão
importante da história mundial, mas ao mesmo tempo tão tenso. Então eu vou te pedir um favor. Curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos e, claro, se inscreve aqui no nosso canal. Valeu!